as citações são iguais, só tem 3 tipos de citações. Agora, obras diferentes e lugares diferentes de onde eu posso estar tirando essas informações são diversos, né? Pode ser uma conversa informal, pode ser uma entrevista em televisão, pode ser um filme, pode ser um artigo. Tem razão. Professor, pode iniciar a gravação, por favor? Claro, agora mesmo. Tudo certo. Então, como eu disse, tem várias fontes de referências, né? E eu preciso conseguir, através da referência, encontrar essa obra. Para isso, existem vários tipos de referências, né? Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Então, quais que são os elementos essenciais, né? Quando a gente pensa numa referência. Deixa eu pegar meu ponteirinho aqui. Então, o sobrenome do autor, que vai estar lá na nossa citação também, esse sobrenome, ele vem em letras maiúsculas, tá? O prenome, ou seja, o nome dele. Então, por exemplo, se fosse eu, Kátia Fernanda da Cruz, então seria Cruz, vírgula, Kátia Fernanda da, ponto. O título do trabalho, aqui a gente está colocando o título em negrito, aqui é uma referência de livro, no caso, né? O título do livro, subtítulo, se houver, a gente não coloca em negrito o subtítulo. A edição, se for a primeira edição, não se coloca nada. O local, né? A cidade de onde foi feito. A editora, o ano, número de páginas. Esse caso aqui do número de páginas é, como é que eu posso dizer para vocês? Só se vocês precisarem muito colocar, é um livro muito grande, eu vou colocar um número de páginas de tal a tal. Aí sim. Por exemplo, aqui, ó, 10.133. Fechou. Ó, e o número da ISBN tá aqui. Então, os elementos essenciais são sobrenome, pronome, o título, né? No caso aqui, a gente está olhando para uma referência de livro. E aí fica sobrenome, ó, em maiúscula, pronome em maiúscula e minúscula, o título em negrito, sem negrito o subtítulo, né, se houver, e o restante todo também. E só é indicada a primeira, a edição, só não é indicado se for a primeira. Então, como eu disse para vocês, é a primeira edição de um livro, não se coloca nada. A partir da segunda edição, 2.edi. Falando ainda. Então, como que a gente monta essa referência? Isso daqui é para o paper de vocês, tá? Eu vou reforçar nas aulas de paper, mas é importante que vocês saibam disso também. O alinhamento é à esquerda, então, enquanto o texto científico ele é justificado, ou seja, ele é justificado, ele fica retinho, as referências, elas ficam à esquerda sempre. Então, ela vem até aqui e fica à esquerda, ela não fica retinha. Acho que a internet deu uma oscilada. Voltei. Ela não fica retinha, vocês podem reparar aqui. Então, ela não está justificada. Ela fica sempre à esquerda, separada entre si por um espaço simples. Então, você dá um espaço entre uma referência e outra, e em ordem alfabética. Por quê? Para ser mais fácil de encontrar. Então, eu encontrei um autor chamado Cruz, eu sei que ele vai estar mais no início. Ah, eu encontrei um autor chamado Stoke, vai estar mais no final. E aí eu vou por essa ordem alfabética para poder encontrar a referência correta. E aí sempre olhar o ano da obra também, né? Que às vezes tem dois autores com o mesmo sobrenome, com anos diferentes. Então, pensando de um modo geral, é isso. Então, vem o sobrenome, o nome, de vez em quando, vocês vão encontrar alguns artigos onde o nome não está escrito, só está as iniciais. Vem só o sobrenome e as iniciais. Nesse caso, vocês vão escrever só com as iniciais aqui na referência de vocês, não tem problema. Agora, se lá no artigo que vocês estão lendo o nome está por extenso, vocês vão escrever o nome por extenso aqui também, assim como esse último aqui, Machado, Ana Raquel, tá? Quando eu tenho
o mesmo sobrenome, o mesmo autor, né, com obras diferentes, ao invés de eu colocar Machado, 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 eu vou colocar Machado, e aí aqui seis tracinhos desse daqui, 6 travessões desses, 6, tá? E um ponto. Isso significa que é o mesmo do de cima. Então, eu não preciso repetir o nome dos autores, só o que é o trabalho, porque o trabalho é um trabalho diferente. Então, os mesmos autores aqui de cima escreveram esse trabalho aqui de baixo também. Então, eu não preciso repetir o nome dos autores aqui, eu posso utilizar o travessão. Ah, eu posso escrever o nome dos autores novamente? Pode, mas é mais comum você encontrar esses travessões, e pelo menos assim, se vocês encontrarem os travessões, é Machado, mas não era 2004, era, sei lá, 2007, vamos supor que fosse 2007 aqui. E cadê o Machado 2007? Então, vocês já sabem que o travessão significa que é o mesmo autor da referência de cima, tá bom? Continuando. Agora eu vou entrar nos detalhes. Esses detalhes aqui são importantes e o livro novo de vocês não trouxe tão forte quanto o livro da época que eu estudei trouxe. Então, eu vou trazer assim para vocês também. Nós temos o ponto final. Ele é utilizado em alguns momentos durante a nossa referência. Então, ele é utilizado depois do autor, terminei todos os autores, ou terminei o autor, ponto final. Ele é utilizado depois do título, terminei o título. Se for subtítulo, 2 pontos, subtítulo, ponto final. Se não tem subtítulo, título, ponto final. Depois da imprensa, né? Formada ali pelo local de publicação, editora e data da publicação. Então, vocês vão vendo os pontinhos finais aqui, ó. E depois os dados complementares. Sempre tem os pontinhos finais. Então, vocês precisam entender onde vai o ponto final. Se são 2 autores, não tem ponto final entre eles. É ponto e vírgula entre eles. Ponto final vai depois que terminar todos os autores. Se essa pontuação aqui estiver errada no paper de vocês ou no TCC de vocês, vocês vão perder ponto. Então, é bem importante que vocês entendam aonde vai essa pontuação. Eu vou colocar esses slides para vocês estudarem lá. Mas essas informações que eu estou trazendo aqui está no livro antigo, que já está lá na nossa pastinha do Drive de paper. 2 pontos. Então, os 2 pontos vêm antes do subtítulo, como a gente estava conversando, vem antes da editora e vem também depois de in. Não me recordo o que significa esse in. Não me recordo mesmo. Mas no livro deve explicar, no meu, pelo menos, no de vocês, eu não me recordo de ler sobre o in também. Mas, enfim, geralmente é utilizado em 2 pontos principais, entre título e subtítulo, título, 2 pontos, subtítulo, e também depois por exemplo, vamos supor, eu moro na cidade de Tubarão. Aqui foi publicado um livro, então, Tubarão, 2 pontos, vamos supor, um livro da Unicel. Tubarão, 2 pontos, Unicel, 2023. Então, seria antes da editora, tá? Vírgula. A vírgula, ela é utilizada antes do prenome e depois da editora. Só. Então, a vírgula comum, né? Então, sobrenome, vírgula, nome. Se tivesse mais um autor, seria sobrenome, vírgula, nome, 2 pontos, ponto e vírgula, sobrenome, vírgula, nome, ponto final. E assim por diante. Então, a vírgula só vem separando o sobrenome do nome, do mesmo autor. Entre autores é ponto e vírgula. E após o nome da revista ou jornais, entre volumes, número e paginação. Então, se vocês separarem aqui, ó, o nome da revista é Veja, vírgula, São Paulo, vírgula, o número, né? Número 31, páginas da 57 e 62, que tá ali o artigo que foi trazido, e agosto de 2005. Reparem também que o ponto final vem aqui, ó, depois do mês, ó. AGO são só três letras do mês, exceto maio. Maio são 4 letras, vem inteiro. 2005, ponto final. Ponto e vírgula é utilizado, ó, para separar os autores, só. Entre um autor e outro,
ponto e vírgula. Não vai utilizar em mais momento nenhum dentro da referência, tá? O hífen é só entre páginas, basicamente, ó. Entre página inicial e final da parte referenciada, ó. E entre anos também, caso tenha um intervalo de ano, também um intervalo de tempo. Ó, então o hífen, da página 57 a 62, aí você vai utilizar o hífen. A barra transversal, bem pouquinho utilizada, tá, gente? Bem pouquinho. Utilizada em elementos de período coberto pelo fascículo. É bem difícil vocês encontrarem esse tipo de referência para vocês fazerem, mas saibam que existe, e se vocês encontrarem, vocês já sabem o que que é. Tem os colchetes também. Os colchetes, por exemplo, aqui, ó, é utilizado entre elementos que não figuram na obra referenciada, porém se tem certeza de sua origem. Então, eu tenho certeza que essa obra aqui é de Brasília, mas não está referenciado. Não tem problema, eu vou colocar aqui, ó, Brasília, entre colchetes. Só um pouquinho, gente, peraí. O quê? Filhos. Então, eu vou colocar entre colchetes, porque eu tenho certeza, só que não está citado. Então, é eu que estou dizendo que é. Não está dentro dessa obra referenciada. Isso daqui é muito comum você encontrar, por exemplo, a data. Não tem a data, mas aí você vai pegar lá nas referências e você vê acesso em 2023. Então eu sei que foi escrito em 2023. Vocês já vão ver essa parte de referência eletrônica. Temos também os parênteses, que é utilizado, ó, para indicar série, grau, né, nas monografias, conclusão de curso, especialização, testes e dissertações. Então, quando a gente fala em artigo científico, vocês podem encontrar todos esses tipos de artigos aqui. E o título, que caracteriza a função ou responsabilidade de forma abreviada, por exemplo, coordenador, organização, enfim. Por exemplo, aqui, ó. Reticências. Então, as reticências são utilizadas para indicar a supressão de títulos quando esses são demasiadamente longos. Os exemplos mais comuns se referem a títulos de monografias ou teses. Então, às vezes, é um título muito grande. Você não vai colocar um título muito grande dentro de uma referência, que a tua referência vai ficar enorme. Então, você utiliza as reticências para abreviar esse título. Coloca o início e coloca reticências. Aqui vamos falar um pouquinho do que a gente já falou outras vezes, falamos ontem, inclusive, mas vou reforçar para vocês porque essa parte é bem importante. Então, a gente tem as referências com um autor, que vem o sobrenome desse autor, o prenome. Aqui a gente está falando novamente de um livro, né? Então, título, em negrito, subtítulo, se houver, a edição, local, editora, ano. Temos com dois autores, sobrenome do primeiro autor, respeitando a ordem alfabética, prenome dele, ponto e vírgula para separar um do outro, sobrenome do segundo autor, prenome. Novamente aqui, referência de um livro, título em negrito, subtítulo se houver, edição, local, editora ano. Três autores, mesma coisa. Sobrenome, prenome, sobrenome, prenome, sobrenome, prenome. Continuamos com referência de livro. O que vai mudar é a partir de quatro autores. Então, mais de três autores menciona-se o primeiro, seguido da expressão et al. Então, esse et al, ele não vai somente lá no texto, na parte da citação. Ele vem aqui para referência também. Mesma coisa. Sobrenome do primeiro, no caso do que tem o sobrenome pela ordem alfabética menor. Prenome, et al. E entre o prenome e o et al, vocês reparam que não tem nenhum tipo de pontuação. E o et al também, ele não fica em itálico, ele fica normal, tá? Mesma coisa, título, subtítulo e continua normalmente. Então, a gente já sabe que um autor sozinho, dois autores, os dois separados por ponto e vírgula, três a mesma coisa, quatro ou mais, utiliza-se então o et al. Livros.
Agora a gente vai começar a falar da referência propriamente dita. Eu trouxe para vocês os detalhezinhos delas e agora a gente vai começar a falar sobre elas. Então, referência de livro vocês vão utilizar muito, tá? Muito. Vocês têm os livros da Uniaselv, como eu falei. Provavelmente muitos de vocês têm livros de dentro da área de vocês, né? E isso daí é bem interessante ter mesmo. E é legal vocês colocarem referência desses livros, não se basear somente neles, se baseia principalmente em artigos científicos mais recentes, mas vocês podem estar utilizando eles para incrementar o trabalho de vocês. Fica muito legal. A referência do livro, ela é a mais fácil que tem. Eu acho que é a mais fácil que tem. Foi a primeira que eu decorei. Então, vem o autor ou os autores, né? O título do livro vem em negrito. A edição, se tiver, né? Se for acima da primeira edição. Local da publicação, editora e ano. Por exemplo, aqui, Alencar José D. O nome do livro é Senhora. São Paulo, o local. Moderna é a editora, 1993. Só. Super simples, gente. Super simples mesmo. Bem tranquilinho. Alguém tem alguma dúvida sobre a referência de livro? Alguém não entendeu? Querem que eu explique novamente? Então vamos seguir. Professora, só uma dúvida, tá sendo gravado hoje? Não. Sim. Sim. Sim? Tá. É que começou uma chuvarada aqui, eu cheguei correndo tudo, tive que voltar a guardar carro e voltei correndo. É um temporal do cão aqui. Tá sendo gravado, eu vou disponibilizar esses slides e tudo que eu estou mostrando para vocês aqui tem no livro 1, um livro antigo, que está lá na pasta do Drive do Paper, tá? O livro completo para vocês de metodologia. E a gente também tem as considerações em parte, né? Então, se eu quero utilizar um livro, mas eu não quero utilizar ele todo. Eu peguei um livro super grande e eu vou utilizar só um capítulo desse livro. Eu peguei um livro de microbiologia, mas eu vou falar só sobre um tipo de bactéria. Então, eu vou utilizar só aquele capítulo específico ali. Então, eu vou colocar o intervalo de páginas desse livro, para mim poder, ou o capítulo desse livro. Muitas vezes, em livros científicos, vocês vão perceber que mais de um autor escreveu, por exemplo, um livro de microbiologia. Um autor era muito bom numa bactéria, então ele escreveu sozinho aquele capítulo. E os outros autores escreveram os outros capítulos. Então, às vezes, aquele capítulo específico que você utilizou pertence só a um dos autores do livro. Então, precisa estar muito atento a isso também. Então, autor, título, edição, local da publicação, editora, ano, localização da parte consultada. Então, o exemplo, né? Então, aqui, da fala para escrita, atividades de quinta edição, São Paulo, capítulo 1. Então, nesse primeiro exemplo aqui, foi indicado o capítulo. Então, desse livro aqui, o capítulo 1 foi utilizado para fazer essa referência aqui da citação que está lá em cima no meio do texto. Ou há um intervalo de páginas, como eu falei para vocês, no exemplo 2 aqui, da página 15 à página 43. Também pode ser dessa maneira aqui. Então, se vocês utilizaram um livro muito grande e que vocês não utilizaram ele todo, vocês podem fazer isso, fica mais fácil para que o leitor do artigo de vocês, o leitor do paper de vocês, do TCC de vocês, consiga encontrar aquela informação. Por isso que é interessante colocar esse intervalo de páginas aqui. Então, vocês não colocam só o livro, vocês colocam um intervalinho de páginas, e se eu quiser me aprofundar naquilo que vocês trouxeram de informação, eu consigo fazer isso através da pesquisa do livro e vou bem certinho onde tem a informação. Artigos em jornais. Então, o autor do artigo, né? De novo, sobrenome, nome, tudo certinho. Título do artigo, dessa vez não é ele que vem em negrito, o que vem em negrito é o título do jornal. Tá? O local da publicação, data, seção, caderno ou parte do jornal, página do artigo referenciado. Às vezes, os jornais online não têm páginas. Se não tiver, não precisa trazer. Mas a maioria dos artigos de jornais, eles trazem essa parte aqui, de seção, caderno, parte do jornal, ele traz em cima.
bem em cima da paginazinha, você vai rolando o PDF para baixo, tem uma numeração em cima. Essa numeração que vem aqui, ó. Seção do caderno ou parte do jornal, vem a numeração em cima. E a página do artigo referenciado, se tiver paginação, vocês trazem sempre a página inicial e final aqui, né, do artigo que vocês utilizaram. Artigos em revista. Então, a gente tem o modelo com autor. Aqui é interessante que vocês entendam que dá para vocês trazerem artigos, por exemplo, de uma revista como a Veja, dá, só que ela não é muito bem vista, então vocês não podem pautar o artigo de vocês em cima de referências assim, mas vocês podem trazer referências assim. Por exemplo, estou falando sobre diabetes. Saiu um artigo na Veja falando sobre diabetes também. Posso citar? Pode. Agora, quando você está falando sobre diabetes, você deve se pautar em IDF, DataSUS, entende? Artigos científicos mesmo, não só na Veja, mas em outros, e trazer a Veja como um complemento. Então, pensem sempre nisso. Quando vocês pensam numa revista normal, que todo mundo tem acesso, que não é tão científica, vocês precisam trazer isso como complemento para o trabalho de vocês, tá? Não como tema central. Então, vem, mesma coisa do jornal, ó. Vem o autor, o título do artigo não vem em negrito, o que vem em negrito é o título da revista, tá? Isso daqui serve para revista científica também. Local da publicação, volume, fascículo ou número da página inicial e final e data, mesma coisa, vocês vão encontrar na própria revista. Quando vocês abrirem esse artigo de revista, ou quando vocês pegarem uma revista, vai ter tudo isso na revista. Procura que vocês encontrem. Na revista física fica num lugar diferente. Na revista online, geralmente todas as páginas têm no rodapé. Essa numeração que vocês precisam colocar aqui, tá? E aí tem o modelo sem autor, por exemplo, dentro da Veja. Vai lá, faz um artigo legal, escreve lá sobre diabetes, mas não coloca o autor, por exemplo. Ótimo. O que eu faço? O título do artigo vem no lugar do autor. Vamos supor que fosse diabetes mellitus, o nome do artigo. Então, vai ficar diabetes em maiúscula, mellitus em minúscula. E lá na hora que eu for fazer a minha citação, vai ficar diabetes e o ano. Vamos pegar o ano que está aqui, ó, 2004. Quando eu estiver lá lendo a citação de vocês, vai estar diabetes 2004. Quando eu vier aqui para referência, eu vou procurar pela palavra diabetes e eu vou encontrar a referência certinho. Diabetes 2004. Então, vem o título do artigo sendo a primeira palavra em maiúsculo, tá? Vem o título da revista em negrito, local de publicação, volume, fascículo, tudo igualzinho ali embaixo. Então, isso daqui serve para outros artigos também, tá? Se por um acaso vocês encontrarem alguma obra em algum momento da vida de vocês, eu não sei, e vocês forem fazer uma citação, uma referência, e não encontrarem o autor, vocês fazem dessa maneira. O título, sendo que a primeira palavra do título precisa estar em maiúscula. Mas se começar com A ou com O, daí as duas. Por exemplo, a diabetes mellitus. Não vou colocar só A, aí vai ficar a diabetes. Tá? Deu para entender? Estão pegando? Querem que eu vá mais devagar? Entendi. Fechou. Palestra ou conferência. Então, quando vocês sentam e vão assistir uma palestra ou uma conferência, isso também serve como referência para vocês. Então, vem o autor, que é a pessoa que está apresentando, ministrando essa palestra ou conferência, o título do trabalho dela, o título da palestra, enfim, qual é a palestra, local e data. Por exemplo, aqui vem o nome do autor, o Ensino Superior Brasileiro, é o título do trabalho, palestra proferida na Associação Educacional do Vale do Itajaí Mirim, que discriminando essa palestra, né? O local, então, Brusque, e a data, agosto aí de 2005. Então,
caso da palestra, vem o dia também, para ficar bem organizadinho, né? Bem tranquilo, bem fácil. Isso daqui para palestras e conferências, tá? Para entrevistas não publicadas. Gente, a gente conversou muito sobre isso, a gente brincou que o professor caiu e terra, e vocês lembram disso, né? E aí a gente estava conversando. Ah, e se eu fizer uma entrevista com alguém? Entrevista não publicada. Então, por exemplo, alguém de vocês vai escrever sobre diabetes mellitus. Vamos continuar no diabetes. E aí vocês resolvem perguntar, fazer algumas perguntas no questionário para, sei lá, para a avó de vocês. É uma entrevista não publicada. Vocês podem colocar isso no artigo de vocês? Podem. Vocês vão fazer a referência dessa maneira aqui e vão fazer a citação lá. Então, o nome do entrevistado. Ah, minha avó se chama Ana Rosa. Então, vai ser Rosa, vírgula, Ana. O título, sobre o que é? Então, ó, entrevista concedida pelo coordenador da comissão própria de avaliação, parará, parará. Ah, entrevista sobre diabetes mellitus. Show de bola. Local, a cidade de vocês, nesse caso seria, né? E a data. Ó, 24 de março de 2005, então a mesma coisa. Vamos colocar o dia, mês e ano. Bem simples. Serve como referência? Serve. Novamente, mesma coisa do caso da Veja. Vocês não podem pautar o trabalho de vocês em cima dessa referência. Mas com certeza essa referência vai agregar bastante no trabalho de vocês. Então, podem fazer dessa maneira aqui sim, tá? Isso daqui serve para qualquer entrevista não publicada. Até um questionário, se for de maneira oral, funcionaria dentro desse tipo de referência aqui. E aqui é onde vocês utilizariam diversas vezes o SIC, né? Que é quando a pessoa fala, de repente, de uma maneira errônea, e aí vocês precisam transcrever isso de maneira correta. Não podem, porque vocês precisam colocar com as mesmas palavras, de maneira fidedigna, e aí é onde vocês utilizariam, então, o SIC. Entrevistas publicadas. Ah, onde que eu vou encontrar uma entrevista publicada? Gente, Globo Repórter tem entrevista publicada, YouTube tem entrevista publicada, jornais, programas de TV, tudo isso é entrevista publicada, tá? Onde o leitor consegue chegar até essa entrevista. Basta vocês fazerem da maneira correta. Então, o nome do entrevistado, da entrevista que já foi feita e foi publicada, o título, referência da publicação e nota da entrevista. Tá? Então, a entrevista concedida a Márcio Ait, porque é uma entrevista já pronta que vocês só estão trazendo como referência para dentro do trabalho de vocês. Aqui é importante frisar uma coisa. Hoje em dia é muito simples, né? Todo mundo aí tem acesso à internet, tanto que estamos aqui tendo aulas online. Vocês podem estar trazendo aqui também um link de acesso e transformar essa referência como uma referência eletrônica. Então, vocês encontraram a entrevista dentro do Globo Repórter, que está dentro do YouTube hoje. Ah, então fechou. Vocês vão pegar esse link do YouTube, da onde vocês conseguiram trazer essa entrevista e vão colocar aqui. Eu já vou mostrar para vocês como que faz essa de referência eletrônica. Mas assim, tudo que vocês puderem fazer e trazer referência eletrônica hoje, façam. Com referência eletrônica é muito melhor. Referência de trabalhos individuais no todo, monografias, né? Então, a gente tem vários tipos de referências, e esse daqui é mais um. Então, individuais ao todo, monografias, teses, aqueles que a gente estava falando. O autor, o título vem em negrito, subtítulo se houver, o ano da apresentação, número de folhas, tese, dissertação. Esse daqui, por exemplo, eu apresentei meu TCC. E aí vocês querem falar sobre o tema do meu TCC e utilizar meu TCC como referência. E vocês assistiram isso? Vocês assistiram a defesa do meu TCC? Aí é essa referência que vocês utilizam aqui. Então, título, número de folhas, tese, que é o número de folhas que eu utilizei, enfim. Ó, unidade de ensino e instituição, no caso foi a Unicelv, local, data, disponível em caso tiver gravado, né? E acesso, o acesso que vocês tiverem.
Então, assim, dá para vocês referenciarem tudo. Não tem nada que vocês não consigam referenciar. Até, como eu disse para vocês, uma conversa, Sim. até uma conversa que vocês tiveram informal com a vozinha de vocês conseguem referenciar. Só não deixem de referenciar. Referência de livro todo online. Então, agora eu vou ensinar para vocês a fazer o link. Como que vocês fazem? Depois eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir diferente e vou mostrar para vocês um detalhezinho bem importante aqui. Mas basicamente é assim, ó. Caso vocês tenham um livro online, como é o caso dos livros da Unicelv agora, então vocês vão colocar o autor, o título em negrito, que é uma referência de livro, local de publicação, editora, ano, disponível em. Vocês vão escrever essas duas palavras aqui, disponível em 2 pontos. Vocês vão colocar essa abertura aqui. Alguém sabe o nome disso aqui? Esse Vzinho aqui diferente? Não me recordo o nome agora. Enfim, vocês vão colocar esse elementozinho aqui, vão colocar o link aqui dentro, vão fechar e vão colocar o ponto final. Quando vocês fizerem isso, o link fica azul. Isso aqui é interessantíssimo. Às vezes não vem como link, vira link. E aí você consegue acessar. O acesso em e a data. A data sempre vocês vão colocar dia, mês e ano, tá? Por exemplo, aqui, ó. O nome do autor, título do livro, local, editora, ano, disponível em. Estão vendo que tem? Eu não lembro o nome disso, gente. Fugiu da cabeça. Enfim. Não é menor e maior que. Como? Não é menor e maior que. É assim que a gente usa na matemática. Mas não deve. sei se é na informática, não sei. Isso. Menor e maior. É esse símbolozinho mesmo. Ponto final, aí isso daqui vai virar um link, acesso em 2 pontos, e aí a data, né? Dia, um mês, somente 3 letras, ponto, e o ano. E aí, ponto final. Bem simplesinho. Referências em artigos periódicos online, mesma coisa. Aqui o que eu quero mostrar para vocês é que vocês podem utilizar essa forma de trazer o link junto em qualquer referência. Na verdade, até nas primeiras ali, vocês podem utilizar. Eu tenho o livro físico, mas eu encontrei ele online, posso colocar o link também, tá? Autor do artigo, título do artigo, título da revista. Quando é revista ou jornal, o que vem em negrito é o título da revista ou do jornal, né? Local de publicação, volume, parará, parará. Ó, disponível em, e o link, acesso em, e a data. Disponível em, acesso em. Não esqueçam disso, tá? Referência em artigos ou jornal online, mesma coisa. Ó. O que fica em negrito é o título do jornal. E no final, disponível em, endereço e acesso em e a data, tá? Bem facinho, bem tranquilinho de fazer. Deixa eu ir para o lado aqui. Agora a gente vai fazer uma brincadeirinha. Agora o professor vai chamar um aluninho para mim. Com muito prazer. Vamos lá. Todos estão prontos aí? Todos animados, felizes? Deixa eu te dizer uma coisa. A Kelly hoje ela tá com áudio. Hoje ela já chegou aqui me dando boa noite. Opa, coisa linda, evolução. Tem que chamar ela hoje. Com certeza. Então ela vai inaugurar, então. Vamos lá, Kelly Bressan. Oi, boa noite. Boa noite, Kelly. Olha que voz bonita que ela tem, professor. Na última aula falando. Estava escondendo essa voz bonita de nós. Vamos lá. Eu trouxe bem pouquinho, deixa eu ver aqui. Eu trouxe só 2, tá? 2 referências. Então vai ser só 2 alunos. Para a gente ver se vocês conseguiram, se vocês já conseguem olhar para uma referência e saber que tipo de referência ela é. Igualzinho a gente fez ontem com as citações. Kelly, que tipo de referência é essa?
Essa tá fácil, Kelly. Sim, é de revista científica, não sei. Por que que é de revista? Revista do farmacêutico, em negrito. Ah, não, tá. Tem um site, tem um link. E o que que significa esse link? Podem ajudar a gente. Disponível em. O que tu acha que significa? Tá disponível nesse link da internet. Então eu peguei essa referência de onde? Vamos, tá quase lá. Já quase respondeu. Vai, chuta! Chuta, Kelly, vamos! Internet, no caso, seria? Da internet, exatamente. Então, é uma referência que eu peguei da internet. Essa revista é online, né? Agora, Kelly, quem escreveu esse artigo aí? Deixa eu ver. Comissões assessoras? Farmácia clínica. Alguém sabe quem escreveu essa parte aí, dessa referência? Quer falar, Ju? Pode ser qualquer um. Eu acho que é comissão, eu acho que foi comissão assessoras, farmácia, clínica, quem fez. Mas cadê o nome? Aí é que tá, não tem nome. Mas não tá errado daí? Pois é, tá faltando nome. Não, é uma que tá sem nome, que foi colocado antes. Que E eu pode posso estar fazer sem o nome do autor, né? Posso fazer sem nome? Não. Não tem um modelo que é Alguém sem escreveu, autor? né? É autor. Tem modelo, né? Essa revista é uma revista online e o texto que foi utilizado foi um texto sem autor. Sim, pode ser feito. Essa referência está certa. Agora Mas embrulhou minha cabeça. vamos voltar então. Deixa eu ver. Artigo jornais, revistas. Vamos lá, vocês não podem ficar. Oi? Passou, é depois de artigo em revista. Revistas não publicadas. É porque eu vejo bem pequenininho. É diferente de vocês. Parece para mim tudo ao mesmo tempo. Ou ter o suficiente já? Reticências. Não, acho que para cá não é. Deixa eu achar. Ali no caso seria autor desconhecido? É, quando não se tem o nome do autor. Ah, eu acho que tá no de revista. Verdade. Por exemplo, na revista Veja. Jornais e revistas. Aqui, ó, modelo sem autor. Tá no livro científico de vocês, tá? No antigo que eu disponibilizei lá, ó. Artigos em revistas, no caso, né? Por exemplo, ali, revista do farmacêutico. Culminou. Modelo sem autor. Então, se eu não tenho o autor, eu coloco o título do artigo no lugar do autor. Então, no início, em vez de colocar o nome do autor, já que esse artigo está sem autor, eu coloco o título do artigo. E por um acaso, o título do artigo era o mesmo título da revista, né? Então, lá acabou ficando igual. Entendeu? Então, caso vocês encontrem alguma referência que não seja um nome, seja alguma coisa escrita no lugar do nome, vocês já sabem que é porque é um modelo sem autor. Não tem autor, mas vocês têm que referenciar, então é assim que fica. Nesse caso aqui, exatamente isso que aconteceu.
Deu? Entenderam? Alguém ficou em dúvida? A hora é agora. Mais um aluno, professor. Vamos lá. Bruna Silva. Bruna Silva, boa noite. Boa noite. Que referência é essa? É de livro, Por quê? por causa da edição. Pode ser a edição de uma revista? Também, mas é que não especifica. E nesse caso, já que não especifica. Deixa eu ver. Acorda, É de Kari. revista. É de revista. Dorme não. É de revista? Uhum. Por que é de revista? Ai, professora. Outro aluno, professor. Tá, agora nós vamos chamar a Karen para dar uma mãozinha. A Bruna, tadinha, judiamos da Bruna hoje. Karen, me salva. Que tipo de artigo de revista é esse? Calma, peraí. Que tipo de artigo de revista é esse? Eu tô te perguntando, não sei de nada. Agora já bagunçou. É que você acabou de afirmar, daí eu não Ou sei se tá. será porque que é daí uma eu- entrevista? Não sei. A minha ideia aqui é tipo bagunçar a ideia de vocês. Ah, tá. Entrevista não vai ser porque tem edição, né? Entrevista não vai ter edição. Tá? Eu vou por eliminação aqui, né? Aí, por exemplo, livro, eu tenho a edição, mas eu não tenho a editora. Eu tenho? Tenho sim, tem editora também. Tem. Ah, e tem local de publicação. É um livro, não é? Por que é um livro? Eu acho que, se bem que tem, mas daí pode ter dois autores no livro. Também parece de revista, só que no da revista não vai ter edição. Gente, o que fica em negrito quando é livro? Quando é livro que fica em negrito é o título. E o que fica em negrito quando é jornal ou revista? O título da revista. O jornal ou a revista. E o que tá em negrito aqui? O título do livro, eu acho. Não tem como a revista se chamar isso, né? Da manhã Livro. de enfermagem, né? Livro. Ah. Inclusive, os livros dessa editora aqui são excelentes, tá? Excelente. O material dela é excelente. Você vier. A maioria dos meus livros científicos são dela. Gente, é isso daí. Foquem em entender. Essa parte do negrito vai ajudar demais vocês. É a parte do negrito. Se não tiver escrito jornal ou revista, é porque não é. Então, vocês já sabem que é alguma outra coisa. Aí vocês vão olhar o resto, as outras coisas. Mas iniciem pelo negrito sempre, tá? Vai facilitar bastante a vida de vocês. Alguém não entendeu por que esse daqui é uma referência de livro? Entendeu, Ju? Entendeu, Kelly? Foi? Entendi, bem explicado. Então, agora a gente vai começar o joguinho, né? Porque se não tiver joguinho, não é eu, né? Não tem graça. Vamos lá, professor. Um aluno. Ah, vamos lá, imagina. Um Chayane. aluno, a gente vai dar 30 segundos. Se o aluno não falar nada, aí a gente abre para todo mundo. A Chay, ela tá me chamando aqui no celular. Chayane Barros. Chay tá doida para responder. Boa noite, Chay. Doidinha. Boa noite. Vamos lá. Chay. Tem essa referência aqui. O que tem de errado nessa referência? O que tem de certo nessa referência, aliás? O que é essa referência? Eu não sei de nada mais. Eu só olho para essa referência aqui e me dá um... Dói meu peito. Meu coraçãozinho tadinho não aguenta.
Ai, como eu sou malvada. Tadinho de vocês. Alguém, gente? Valendo uma bala 7 belo. Quem responder primeiro? É um jornal, não é? Folha de São Paulo. Tá. Ô, Ju, Qual tá que dando negrito microfone também, no teu. o nome do jornal. Tá o caderno, celular- página no 4, celular a do data, A data artigo por 15 Casian de Fernando. abril de... Juliana? Só um pouquinho. Eu fechei o teu áudio porque estava dando interferência pra gente. Por um acaso tu tá com o celular e o computador ligado ao mesmo tempo? Sim? Daí dá interferência, dá um barulhão, a gente não consegue nem entender o que você tá falando. Deu, baixei ele. Pronto. Foi. Agora pode continuar Tá falando. melhor Por agora? favor. Sim. Deixa eu aumentar aqui, então, senão não vou ouvir. Tá, no caso ali é um artigo de jornal, da Folha de São Tá. Paulo, né? Tá. Mas por quê? Caderno 4, página 4, a data de São Paulo, 15 de abril de 2004. O artigo foi feito por Fernando Casian. Uhum. E o nome do artigo, no caso, é Emergente Sofrerá Efeitos Adversos. Seria isso? Tá. Uhum. Só não, eu não entendi esse para FMI. Para a FMI, é uma sigla de uma instituição. Fundo Monetário Internacional. Isso. Tá. O que está de errado aqui? É. O nome, no caso do jornal, não está em negrito? Ó, show de bola. Tá. O nome dele aqui, o sobrenome dele deveria estar em negrito ou o nome dele? Ou nenhum? Em negrito é só uma coisa. É No caso só o aqui, jornal, então. seria o jornal, sim. Tá. Mas tem mais coisa errada. Esse emergente sofrerá efeitos, ele deveria estar entre aspas ou entre aquele nome que eu esqueci? Entre parênteses, É. Não, outro, aquele é. entre Sem aspas, outra assim. interpolação? Isso. Ou não tem nada a ver? Não, eu nunca vi interpolação em referência. Posso estar muito enganada. Pode ser que tenha mudado alguma coisa na A NBR mim está sendo a primeira vez que eu tô vendo. 2023. Então, como eu nunca vi, Eu nunca vi, não, nunca prestei atenção. Interpolação, não. Mas caso... ó, gente, se o título vier com letra diferente, se o título vier com aspas, alguma coisa, é conforme está escrito, tá? Vocês não mudam nada. No caso, o erro ali só o jornal, então. O que não tá o nome que não tá em negrito. Acho que a data também. A data, é. O que tem a data? 15 de abril de 2004. Uhum. E mais uma coisa bem pequenininha. Essa, se alguém achar, eu vou ficar feliz da vida. Tá faltando algum ponto e vírgula? Tem uma coisa que tá errado. Uma coisa que tá sobrando aí. Bem pequenininha que tá sobrando. Ok. Página, no caso ali. O que tem a página? Ela deveria estar ali página 4 ou não? Ou só o P4? P4. Tá vendo como vocês são inteligentes, gente? Olha só. Então, Folha de São Paulo deveria estar em negrito. Esses D não existem, tá? E a página, na verdade, é só P ponto, tá? P.4 ponto. Fechou? Deu? Mais um para vocês. Não vou nem pedir para você chamar aluno, professor. Deixa eles acharem o erro. E essa?
Sei, no caso seria um livro. Não sei, é um livro? É uma afirmação ou uma pergunta? Não entendi. No caso eu perguntei, mas não, um livro não. Porque tem mais de um ali. Não sei. E agora? Eu acho que é um livro por Pro livro causa da editora. É um livro? É um livro? Se é um livro, o que tem errado? O que falta Deveria aí? ter em negrito o nome. O nome do livro? Manual de Contabilidade, Sociedades e Operações? Show de bola. Sim. Agora tem mais uma coisa que está sobrando aqui, que não deveria estar, que não é Eu necessário. acho que a palavra editora não precisa estar ali, né? Editor, Ou precisa? vocês estão muito rápidos, gente. Desse jeito a gente vai terminar a aula muito cedo. Então, o Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações deveria estar em negrito, porque é um livro, e a palavra editora não é necessária, tá? Se a editora é Atlas, então só Atlas, tá? São Paulo, 2 pontos. Atlas, a gente já sabe que é editora depois dos 2 pontos. E UA. Próxima. Também é um livro, mas eu acho ali que no subtítulo não precisava o subtítulo estar em negrito. Karen? Acho teu microfone, Karen. Tá errado? Deixa os outros pensar um pouquinho, cara. Depois do Reginaldo não vai vírgula ali antes do et al. O Karen, vou bloquear teu microfone, tá? Não, cara, daí ela responde tudo. Os colegas ainda nem terminaram de ler, ela já tá respondendo. Essa Karen aí. Karen? Karen, tô brincando. Karen, Só eu pra quero, gente... eu quero estar na banca do teu TCC, cara. Eu vou atrás de você, eu vou participar da banca do teu TCC, você vai ver. Eu fiz um TCC quando eu fiz o técnico, mas já faz muito tempo, tá? E não me lembrava dessas regras tudo, não. Nem sei como é que foi que eu escrevi, mas eu tirei 10 no meu TCC do técnico. Show de bola. Não, mas a gente esquece mesmo. Isso daqui é só se você utilizar. Se você não utilizar, esquece. O importante é ter o livro para consultar, né? Inclusive eu ia reforçar isso para vocês, tá, pessoal? Não se apavorem, não se assustem agora, porque vocês vão pegar isso aí, já vai ser lá no final do semestre, quando realmente estiverem fazendo o TCC de vocês. Com certeza, muitos de vocês vão ter esquecido já. Mas aquilo que eu falei ontem, a gente não precisa saber tudo, a gente só tem que saber onde buscar informação. Então, guardem tá o tudo certo, livro. não é para se apavorar. Guardem o livro, qualquer coisa vocês pesquisam na internet, certinho, as normas da BNT, vai dar tudo certo. Então, realmente aqui tem 2 erros, né? O principal, que está bem na cara, é o subtítulo, que não deveria estar em negrito, não é necessário, só o título. E depois do autor aqui tem uma vírgula et al. Não é necessária essa vírgula, tá? Eu acabei nem colocando o negocinho na vírgula ali, mas é isso. Próxima, menos a Karen. A Karen só pode olhar e responder mentalmente. Vamos lá. E aí, que tipo de citação é essa? E o que tem de errado nela? No caso, o que deveria... Já me perdi. A página Ele é uma revista, né? Não sei, é uma revista? É uma revista. Entendi. Se é uma revista, o que tem Exame, errado? revista Exame. Exame, tá. E o que eu mudo nessa citação para ela ficar correta? Nessa citação, nessa referência. O nome da revista deveria O estar nome em da negrito? revista é negrito, é. Não o que tá, o nome da página, no caso, a capa, no caso, Tá. seria internet por rádio,
é uma boa, que é o título da página. Uhum. Deveria estar em negrito, eu acho que é a revista. Isso. Tem mais 2 erros. A página vai no final, depois ali do ano. E agora? Sei. Eu vou sonhar com isso. Tem tanta coisa errada aqui, gente. Meu Deus. Dá até um tilt, assim, ó, de olhar. E Flavinha, o que tu acha? Esse número, esse N aqui antes do 216 não precisaria estar ali. Esse aqui Em letra maiúscula, no caso. tá errado, né? Tá errado, seria letra minúscula. Esse daqui deveria estar em normal e esse daqui deveria estar em negrito. O que mais? Página no final, depois do ano. Página no final. No caso, viria primeiro a data, no caso, São Paulo, a data, e depois para vir o número e a página. Não sei, gente. Eu tô por vocês. O que vocês acham? Perguntaram do ponto de interrogação, né? Faz parte do título. E esse número é necessário porque já está dando a data. Bom, o número da revista, sim. O número. Deu. Esse número é da revista. Sim, então, é necessário. Vem a revista, local, número, fascículo, esse tipo de coisa. E no final, a data. Então, o número 216 é o número da revista, página 38, março de 2004. Só que, gente, vocês lembram que eu mostrei para vocês essa questão de pontuação, né? Olhem bem para isso aqui, como que tá as pontuações. O que tem de errado nessas pontuações? Depois da revista ali, não precisa, depois do internet por rádio, é uma boa. Depois do ponto de interrogação, não, no caso, não precisaria ponto. Precisaria? Ponto final? Precisaria. A vírgula depois, não sei. Continuem olhando. A vírgula depois de São Paulo? São Paulo. Aí tem o número da edição. Eu vou apagar aqui para não atrapalhar vocês. Depois do prenome não é 2 pontos ao invés de ponto e vírgula? Começamos por aqui. Sim, aqui é um ponto final, pelo amor de Deus. Aí, o que é isso daqui que está em negrito? O que é? É o título do artigo, mas ele não deveria estar em negrito. Tá. Depois do título vem um ponto final. Então, tá certo, né? Aí, aqui é o quê? Infoexame. É a revista. Depois da revista. Vem vírgula? O local. 2 pontos. E agora? 2 pontos. Vamos perguntar para os universitários? Alguém lembra? Chama a Karen. Deixa eu ver se eu acho aqui. É muito pequenininho para mim, gente. 2 pontos. Vamos ver. Livros. Interações em parte. Artigos em jornais. Artigos em revistas. Autor do artigo, ponto. Título do artigo, ponto. Título da revista, vírgula. Local da publicação, vírgula. Volume, que lá no caso colocaram com número, né? Número 216, se não me engano. Fascículo, número da página. Inicial e final e data. Então, vamos olhar. Outra. Aí esse N aqui é minúsculo, né? Minúsculo. Depois de São Paulo deveria ser vírgula. Show de bola. É isso, gente. Eu acabei colocando mais os principais, né? Os 3 principais, mas que bom que vocês já estão
esperto o suficiente. Gente, passou assim, ó, 35 slides, tá? E agora são 8h15 ainda. E acabou meus slides, é isso? Eu achei que vocês teriam mais dificuldade. Professor, eu achei que eles teriam mais dificuldade. Que isso, gente? Mas eu não te falei, Guri, essa galera aí tá voando. Gente, alguma dúvida? Alguém não entendeu? A gente tem bastante tempo para conversar agora. As minhas dúvidas com certeza vão chegar amanhã na hora da prova. Vai responder sua prova presencial amanhã? Sim. Show de bola. Mas é isso daqui, tá? Às vezes vai ter alguma pergunta assim das referências. O principal é isso daqui, gente. Não tem muito detalhe mais para passar para vocês. É isso. O paper cai na prova presencial também, sobre o paper? Cara, como é que eu vou falar isso para vocês? Eu acho que cai. Porque eles têm um banco de dados de perguntas. E apesar do livro ter mudado, pelo menos no semestre passado, caiu perguntas sobre o paper. Não sei se na prova de vocês caiu perguntas sobre o paper. Não. Só que assim, vai cair na última prova. Porque ficava na unidade 3. Então ele cai para a última prova mesmo, a prova presencial que vocês vão fazer. Pode ser que caia. Mas o paper é super simples, tá? É super simples. É margem 2 por 2 centímetros em todos os lados. O corpo do trabalho, a maioria é 12, né? Referência é 12. A maioria das citações é 12, menos a direta longa, que vocês sabem que é 10, que é menorzinha, tem um recuo. Não tem muito o que eles perguntarem. Se eles perguntarem, vai ser alguma coisinha bem babaquinha, sabe? Tipo isso daí que eu falei para vocês, ou alguma coisa sobre citação ou referência. Eu não sei como que tá o banco de dados hoje, mas na época que eu fiz, tinha pergunta sobre o paper. Inclusive, uma das minhas discursivas foi uma referência. Na minha época, né? Não sei como é que foi a discursiva de vocês. Sobre o que caiu. Sobre o que caiu, galera? Quem respondeu aí? A minha eu fiz hoje, perguntando qual era a instituição que normatizava a escrita, as referências, enfim, que é a BNT, e a outra questão era para falar sobre trabalhos, a importância da pesquisa científica. Show de bola. Né, Flávia? Oi? Cara. Bem tranquilo, né? Para responder, né? Sim, tá. Eu espero, não sei o resultado da nota, mas